porque coelho é um animal imundo, se é que você sabe. Você vê que peça tem cordeiro, que é um animal puro. E tem derramamento de sangue. Não tem chocolate não, viu? Chocolate prende a carne é que gosta, não é? Então essa Páscoa aí de coelho e de chocolate não é de Deus. A Páscoa de Deus está nas Escrituras. E você pode ler que você vai entendê-la. Amém, meu irmão? Então o dia de Yom Teruah é celebrado hoje, que é o primeiro dia do 7º mês do calendário judaico, não é do calendário gregoriano. Então, é uma grande convocação santa para ouvir o shofar. Eu vou fazer uma pergunta para você. Deus manda fazer coisa sem sentido? Deus não é como o homem que gosta de jogar a conversa fora, não é? Você falava com um amigo, vamos sair, vamos tomar um café, uma cerveja, jogar uma conversa fora. Deus não joga a conversa fora não, viu, meu irmão? E eu queria aconselhar você a não fazer também. Sabe por quê? Porque tudo que sair da tua boca será julgado. Tem gente que pensa assim nessa hora, melhor não ter nem língua. Eu acho que é verdade, porque a palavra fala que a língua é pequenininha, mas é como o leme de um barco, né? Aqueles barcos imensos, mas com uma língua pequena, direciona todo o corpo. Então, pela tua boca, tu direciona a tua vida e tu não sabe disso. Tem gente falando mal um do outro aí, está dirigindo a vida para o abismo e não sabe disso. Então, cuidado. É um pequeno membro, mas incendeia uma floresta. Amém? Cuidado com a sua língua aí. Mas, não é disso que eu estou falando não, mas não sei porque que eu falei. Mas olha só, vamos lá em Levítico 23, de 23 a 25, que fala de Yom Teruah. Que diz assim, disse mais o Senhor a Moshe, fala aos filhos de Israel, no 7º mês, no primeiro dia do mês, haverá para vós descanso solene. É o quê? Shabat. Não é o 7º dia, mas é um descanso, é um Shabat. E é solene. Em memorial. Memorial é em lembrança, para você lembrar. Com zunido de chofarote. Está nas nossas Bíblias com zunido de trombeta. Mas é de chofarote. Uma santa convocação. Quando fala santa convocação, só pode ter santo. Amém? Não é uma festa evangelística para chamar a gente. Não, faça isso não. Convocação santa só tem santo. Não pode ter ímpio. Ah, Rafael, mas eu quero que o meu amigo conheça. Não, não faça isso. Fala de Yeshua para ele, para que ele aceite, seja santificado e participe. É igual peça. Você não pode chamar visitante para peça, meu irmão. Peça é uma convocação para santos. Amém? Vai aprendendo aí, tá? Uma santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, e oferecerei oferta queimada ao Senhor. Bom, você nota que é no 7º mês. E todo mundo sabe aqui que é o número 7, não sabe? É o número do completo, da totalidade. Então, algo se completa em Yom Teruah. Porque Deus não faz nada à toa. Porém, meu irmão, o que é de fato esse dia? Nós temos 7 grandes festas na palavra de Deus, não temos? Quem sabe de cor aí, diz aí para mim. Sukkot, isso mesmo. Nenel tá craque. Amém, meu irmão? 7 é à toa. Deus escolheu, falou, e deu 7 sem querer? Tem uma razão.
Isso é o ciclo, é o processo de salvação para o homem. Ah, Rafael, mas a igreja disse que isso acabou tudo. Não, elas estão erradas, meu irmão. Não acabou, tanto é que Deus está salvando, não está? Sempre quando alguém é batizado no Ruach HaKodesh, que festa que está acontecendo na vida pessoal daquela pessoa? Pentecostes, Shavuot. Então não acabou. Senão não teria mais salvação. Não é? Quando esse sangue é válido para a salvação dessa vida, é o que para ela? Peça. Então não acabou. Quem fala que acabou, não sabe o que está falando. Amém? Então, nós precisamos compreender um pouco essas festas. Vamos lá. Festa de Pêssah. O Pêssah é o princípio do processo de salvação de nosso Pai Celestial. Todos nós precisamos passar por Pêssah. Senão você não vai ser salvo. Você não precisa aceitar Yeshua? Quem é Yeshua? Que João falou. O que Deus mandou Israel fazer? Sacrificar o cordeiro no Egito. O Egito representa o quê? O mundo que você estava. Atrás de deuses de pau e pedra, de santos, fazendo promessa, jogando sal atrás da porta, pulando onda no mar aí no final do ano. Você não estava assim? Quem estava assim? Muitos, olha lá, a gente levantando a mão, tá vendo? Muitos estavam no Egito, mas o cordeiro foi sacrificado. E se você passar o sangue nos umbrais do teu coração, o sangue te tira do mundo do pecado. É Pêssah. É por isso que em Pêssah a gente come que tipo de pão? Asma. Sabe por quê? O cordeiro é de 1 ano e sem mancha nenhuma, ou seja, é um cordeiro que não teve trabalho de pecado sobre ele. Quem é ele? Yeshua. Tinha pecado? Nem tem, né? Não tinha, não tem, nem nunca terá. Então, ele é o cordeiro de Pêssah. Você pode ver isso lá em João 1:29. No dia seguinte, João viu Yeshua que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então está aí. O Cordeiro é morto à tardinha, tudo que aconteceu com Yeshua. E seu sangue é derramado por nós. Pois sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão de pecados. Ninguém vai ser livre do pecado porque foi num consultório psicológico, lá de psicologia. Ninguém. Ah, mas eu estou confuso. Você está confuso é por causa do pecado. A solução humana para o pecado não dá certo. A única solução para o pecado vem de Deus. Então, através da morte do Cordeiro, antes nós éramos inimigos de Deus e nos tornamos, a partir de Pêssah, como Abraão, amigos de Deus. Você quer ser amigo de Deus? Você escolhe. Você quer ser amigo de quem? Do diabo no mundo ou de Deus? Como Abraão. Abraão não foi chamado amigo de Deus? Você também pode ser chamado amigo de Deus. Como? Aceitando Yeshua HaMashiach como o cordeiro que foi morto para a salvação da sua vida. Amém? Então, se você antes era amigo do mundo, inimigo de Deus, a partir de Pêssah você se torna amigo de Deus e inimigo do mundo. Não adianta você ficar querendo ficar amigo dos dois que não vai dar certo. Ou você vai negar um e glorificar o outro, ou vice-versa. Não adianta você querer ficar lá com a paixão do mundo e meio cá e meio lá. Tem que ser igual a Abraão. Inene, eis-me aqui. Por isso ele é chamado pai da fé. Amém? E também recebemos o perdão dos nossos pecados nessa festa. E com isso, o livramento da morte. Porque Deus não enviou o anjo da morte para matar? Então, se você aceitou o cordeiro, foi tirado do Egito, logo você está livre da morte e recebe a vida
eterna. Yeshua falou: eu vim para vos dar vida e vida em abundância. É a vida eterna. Então você é livre da morte e da condenação eterna que virá sobre o mundo da parte de Deus. Essa é a festa de Pêssar. Festa de Pães Ázimos. A festa do Pães Ázimos é uma consequência de quem passou em Pêssar. Aceitando a morte do Cordeiro de Deus sobre nossas vidas, somos por ele então gerados massa nova. Foi isso que nós fizemos aqui, ó, massa nova branquinha, cheia do quê? Do azeite. Quem é o azeite? Ruach HaKodesh. Não é verdade? É uma massa sem fermento. Fermento na Bíblia representa pecado. Você vai notar uma coisa interessante, que depois eu vou falar para você. Então, sem fermento, o Senhor nos transforma, nos gera nova criatura, pois o pecado na Bíblia é representado pelo fermento. O Senhor nos capacita a expurgar o fermento velho. Ele nos dá autoridade, poder para expurgar o pecado do nosso coração. 1 Coríntios 5, de 7 a 8. Olha o conselho. Expurgai o fermento velho para que sejais massa nova. Tem gente que ora assim: Senhor, me tira da prostituição, Senhor. Mas, o Senhor já fez a obra e Ele nos capacita a expurgar, a tirar o mal de dentro do nosso coração. É o que a palavra chama de fermento velho, para que você seja uma massa nova. Assim como sois sem fermento, porque Mashiach, nosso Pêssar, já foi sacrificado. Está vendo que é consequência? Pelo que celebremos a festa, não com o fermento velho, não com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Exatamente, meu irmão, nesta festa, sabe o que acontece? Yeshua ressuscita. É na festa de ázimos. E ele é ressuscitado por Deus para a nossa justificação. E Yeshua morre por causa do meu pecado, do seu pecado. Se Yeshua não fosse ressuscitado, você teria que ser destruído. Mas como Deus não viu nenhum pecado no Mashiach, ressuscitou ele para a sua justificação. Ele morreu por causa do teu pecado, mas foi ressurreto para a sua justificação. Amém? Agora, você vai perceber que a morte de Yeshua é histórico. Todo mundo sabe que ele morreu, não sabe? Tem gente que não sabe nem que ele ressuscitou, mas todos sabem que ele morreu. A morte dele é histórica, e todos os homens e todas as nações sabem, porque ele morreu para todos, mas sua ressurreição é uma revelação só para quem expurgou o fermento velho. Quem é? Massa nova. Quem passou por Pêssar, e entrou em Pães Ázimos. Amém? Então a ressurreição dele é só para quem expurgou o fermento velho, para quem é massa nova, sem fermento, crê de todo o coração que ele saiu do Pai e voltou para o Pai e está vivo. É por isso que ele, a respeito de sua morte, diz aos seus discípulos lá em João 16, 20. Ele fala assim: em verdade vos digo que vós chorarei e vos lamentarei. Está falando para os discípulos. Mas o mundo se alegrará. O mundo não se alegrou com a morte do Mashiach? Se alegrou. Os discípulos ficaram desolados e tristes. Mas presta atenção, vós estarei triste, porém a vossa tristeza se converterá em alegria. É a ressurreição dele. Mas é só para quem é massa nova, é só para quem creu nele, é só para quem obedeceu ele, é só para quem
reconheceu nele a glória de Deus. Quem não reconhece, pensa que ele está morto, igual qualquer um. Amém? Até pergunta, cadê ele? Qual a tua resposta? Está sentado à destra do Pai nas alturas. Você não tem um testemunho dentro do seu coração que Yeshua está vivo? Quem crê que Yeshua está vivo de coração? Pois é, você tem um testemunho. Você viu? Ué, que coisa esquisita, você nem viu? Mas tu crê? Então tu é massa nova. Pois é, mas tem gente que fala, cadê ele? Ué, está sentado à destra do Pai. Ah, tu acredita? Estão dizendo que ele vai voltar há tanto tempo e não voltou ainda. Ah, mas eles dizem que ele está para voltar há tanto tempo porque eles não conhecem as Escrituras. Porque se conhecesse as Escrituras, ia ver que ele tem tempo determinado para voltar. E se ele vai voltar a qualquer hora, isso não é bíblico, isso nem é verdade. Isso é falso, isso é mentira, isso não vem das Escrituras. Amém? Tem gente que me olhou com cara espantada, mas depois eu falo sobre isso. Amém? Então é exatamente nessa festa que Yeshua ressuscita, só para os pães ázimos. Aí vem as festas do quê? Primícias. Em hebraico é? Bikurim. Então, como agora já somos massa novas criaturas, temos que gerar o quê? Frutos, meu irmão. Não pensa você, toda árvore que não der bom fruto, o meu pai a corta e a lança no fogo inextinguível. Agora, meu irmão, olha aí para ver se tem fruto no galho aí. Se não tiver, não somos nós que arrancamos, não. É o próprio Deus que arranca. Amém? Às vezes nós vemos alguém sendo arrancado do seio do corpo do Machia e muita gente fica entristecida e é natural que fique, mas às vezes é o próprio Deus que está arrancando. Porque aquela árvore não dá fruto, só suja o chão. Se você tem uma casa e tem árvore aí, e tem um monte de folha que cai lá, você limpa. Todo ano cai, você limpa. Todo ano cai e limpa. E você olha e fala, caramba, essa árvore, essa mangueira não dá manga. O que você faz com ela? Saiu da tua boca, hein? Amém? Se não der fruto, você será cortado. Todos nós. Então tem que dar fruto. É óbvio que Yeshua também, ele é o primeiro, é as primícias da terra para Deus, né? Mas nós também. Então, como agora já somos novas criaturas, temos que gerar frutos para Deus como primícias. É por isso que está escrito lá em Mateus 3, versículo 10. E já está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Você acha que Deus está falando da mangueira, meu irmão? Da jaqueira? Da macieira? Pois é, está falando de quem? De nós, de mim, de você. Está falando do pessoal do mundo? Está falando de nós mesmos. Yeshua, na verdade, é as primícias da terra para Deus, como está escrito em 1 Coríntios 15, versículo 20. Mas, de fato, Mashiach ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Porém, nós também carregamos as primícias do Ruach HaKodesh, do Espírito de Deus, para gerarmos frutos para Deus. Romanos 8, versículo 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção de nosso corpo. Então temos que gerar frutos e frutos que permaneçam. Não é um frutinho. Gente, já viu aquela árvore que você planta e aí nasce um frutinho, morre e cai. Nasce um frutinho, morre e cai. Você gosta? Deus também não. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se tu não gosta, que é homem, pó e cinza, você acha que Deus vai gostar, meu irmão? É só parar para pensar. Vamos lá em João 15,16. Olha o que Yeshua fala. Vós não me conheceste a mim, mas eu vos escolhi a vós.
Deus escolheu você. Yeshua escolheu você. Fala, o Senhor me escolheu. Eu não o conhecia, mas Ele sim me conhecia e Ele me escolheu. Ainda diz mais, e vos designei. Você foi designado para alguma coisa. Isso mesmo, graças a Deus. Não fica dizendo assim, eu sou ovelha. Estou no banco. E o pastor é o quê? Bode? Somos todos ovelhas. E todos têm que dar fruto. E todos são designados. Porque todos foram escolhidos. Foram chamados. Aí olha o que Yeshua fala. Para que vades e deis fruto. Todo mundo. Não, mas eu não sou pastor. Jesus, tem misericórdia dessa alma, Senhor. Não, mas eu vou no culto, bato palma e vou para casa e está muito bom. Tá não, meu irmão, tá péssimo. E cuidado que a morte pode te pegar nesse meio do caminho aí e você não deu fruto nenhum. Rafael, mas eu contei lá, eu preguei, 70 almas se converteram. Não é isso que é fruto, não. Quem convence o homem do pecado é o Ruach HaKodesh, não é você. Fala sério, não é você não, meu irmão, é Deus. De fruto é benignidade, bondade, perseverança, fé, domínio próprio, mansidão, amor, fidelidade. Porque contra essas coisas, e aqueles que são de Yeshua, já crucificaram a sua carne no madeiro, para que dê frutos. Eu vos designei, é na sua vida, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto não pode nem apodrecer o fruto, tem que permanecer. Está escrito aqui, a fim de que tudo quando pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então, para que Deus te conceda tudo que tu pede, você precisa gerar fruto, e esse fruto seu precisa permanecer. Quem falou isso não foi Rafael. Quem falou isso foi Yeshua, o Filho de Deus. Essa é a festa das primícias. Se o próprio Yeshua está falando que você tem que dar fruto, como é que primícias acabou? Isso é o ciclo, é o processo de salvação. A igreja precisa trazer de volta essas coisas, para que ela possa compreender o processo de salvação, porque a igreja não está compreendendo mais. Pensa que é só orar em línguas, é só cura, é só visão. Não é, meu irmão, não é, definitivamente não é. Pode até dizer-se, é também, mas não só. Se você não gerar fruto, você pode orar em línguas, pode levantar o morto, pode ficar até famoso, pode até botar terno bonitão, aparecer sorrindo com a sua esposa na fotografia. Que Yeshua vai dizer o quê? Pois é, afasta de mim praticando a iniquidade. Não te conheço. É terrível isso, hein, meu irmão? Se ele falar para você que não te conheço, é porque teu nome foi riscado do livro da vida. E ele vai te dizer, é porque ele não falou assim, olha, sinto muito, mas o teu nome foi riscado do livro da vida. Ele não falou isso, ele fala, afasta de mim que não te conheço. Não deu fruto. Porque ressuscitar morto não sou eu que faço, é a autoridade, é o Espírito de Deus em nós, é Deus que faz, não é você. Profetizar, se não for da carne, é Deus que fala, porque é Deus que conhece o passado, o presente e o futuro. Então não é seu. Inclusive a palavra fala uma coisa, dá de graça o que recebeste de graça. Viu, meu irmão? Então, essas coisas não são do homem. Isso é de Deus, meu irmão. Deus faz isso por misericórdia das nossas vidas, para nos conduzir, para nos mostrar, para abrir os nossos olhos. Está lá em Jó, Deus dá sonho para nos tirar da cova, para nos livrar do caminho tortuoso, que muitas das vezes são os nossos próprios pés que vão.
e meneando os ombros, como se soubesse tudo e não sabe nada. E aí a gente mesmo toma caminho tortuoso lá na frente e fala, Jesus, por quê? Eu acho que ele devia responder assim, porque tu, Rafael, é um cabeçudo. Pois é. Devia mesmo, porque a gente toma decisão, nem pergunta ao Senhor e vai todo arrogante, não, é isso aí, eu quero isso, lá na frente não aguenta. Só comigo que acontece isso, eu sei, é só com você mesmo, porque foi você mesmo que botou o pé no buraco. Aí você tem que falar, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Você tem que lembrar que Deus é misericordioso, longânimo, tardio em ira e grande em benevolência. Mas você precisa reconhecer que você é pecador. A culpa é sua. Não, é do meu pai, é da minha mãe. Não, meu irmão, a culpa é somente sua. Enquanto tu não entender isso, como é que você vai se arrepender? Logo depois vem a festa de Shavuot, ou Pentecoste, chamada pelo grego. Shavuot celebra a data que Deus outorgou a Torá lá no monte. Aí você fala, ué, foi lá no Monte Sinai, tem mais de 3.000 e tantos anos isso. Aí, olha só que coisa interessante. Em Shavuot, Israel recebe a Torá. Deus organiza o povo, e vamos pular o tempo, e põe Israel em Canaã. Só que acontece uma coisa, no monte, Deus ao escrever, ele escreve na tábua de pedra. Sabe por quê? Porque o coração do homem está petrificado pelo pecado. Aí vem Yeshua, junta os discípulos, se revela como Mashiach, é morto, e diz para os discípulos assim, ficai em Jerusalém, que do alto serei revestido de poder. Quem obedeceu, ganhou. Quem falou, fala sério, vou lá para Belo Horizonte, vou para Barbacena, vou para o Rio, dançou. Mas se eles obedeceram, eles receberam o Ruach HaKodesh. Muita gente pensa que é para orar em línguas. Fala, até fui batizado nas línguas. Isso está errado, viu, meu irmão? Quando recebe o Ruach HaKodesh, o principal, sabe o que é? Escrever a lei de Deus no seu coração. Amém? Escrever, o dedo de Deus escrevendo o mandamento em teu coração. Por isso que o apóstolo Paulo fala que a partir daí nós temos gozo na lei de Deus. Por isso está escrito lá, ó, 2 Coríntios 3,3, sendo manifesto como carta de Mashiach, de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábua de pedra, mas em tábua de carne do coração. A Torá estava externamente, agora o Ruach HaKodesh coloca dentro do nosso coração. Agora você tem prazer na lei de Deus. Estou mentindo? Você quer obedecer? Tanto é a pessoa que o Senhor chama de verdade mesmo, ela quer logo obedecer mandamento, ela pergunta, precisa de quê? Batizar? Eu quero. Quem passou por isso? Até briga, eu quero esse negócio, não sabe nem o que é ainda, mas eu quero. Deus mandou? Mandou, eu quero. Ó, tem gozo em obedecer, mudou. E nene, né? Eis-me aqui. Deus manda, você fica até querendo ver na vida alguma situação para obedecer a lei, não fica? Fica ou não fica? Estou mentindo? Você fica, você tem prazer em obedecer a Deus. Muda completamente. Não é só para orar em línguas, não. É bom orar em língua, mas não é só para isso. Não é só para ter visão, não, meu irmão. Não é só para cantar espiritualmente, não, meu irmão. Mas é também para escrever
a lei de Deus em seu coração. E isso é tremendo. E também tem outra razão de receber o Ruach HaKodesh. É o tempo de selar, marcar os salvos para o reino de Deus sobre a face da terra. Você lembra que o pastor tinha um rebanho, e o pastor do lado também tinha um rebanho. Aí tinha lá o campo, eles comiam junto. Como é que eles separavam a ovelha, você sabe? Selando ela. Amém? Então, Deus, pelo Ruach HaKodesh, nos selou. Você está selado. O diabo vem e olha, essa ovelha aqui é minha. Aí alguém diz assim, não, olha o selo dela, é o Ruach HaKodesh, ela não é sua. Tu não pode tocar nela. Ela é minha, ela é do Deus Altíssimo, ela é do Deus de Israel. Ela está selada para a glória de Deus. É tremendo isso. Você foi marcado como possessão de Deus, propriedade divina. E ai de quem tocar em você. Efésios 1, de 13 a 14. No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, vós, fala assim, eu. Ouvindo a palavra da verdade do evangelho, da vossa salvação, e tendo nele também crido, você creu no Mashiach? Qual o nome dele? Yeshua. Que fraco. Yeshua. Glória a Deus. É com tutano. Foste selado com o Espírito Santo da promessa. Você foi selado, marcado como propriedade particular do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Tu não pertence a mais ninguém e a mais nada na terra. Tu pertence ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Israel. Olha o que ele fala. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus. Fala, eu sou possessão de Deus. Se alguém te requerer no mundo como possessão, você diga não. Eu sou possessão do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, para o louvor da sua glória. Você é para o louvor da glória de Deus. Você, quando estiver caminhando e o diabo chegar perto, ele vê a marca. É para a glória de Deus. Por isso que nós somos a luz desse mundo, porque é a glória de Deus. Então nós chegamos, as trevas têm que ser dissipadas. Essa festa é também chamada festa da colheita ou festa das luzes, porque você se tornou um luzeiro na terra, amém? Vemos o início dessa festa em Atos, não precisa ir lá, 2, 1 a 4, leia em casa. É um longo período e ainda estamos vivendo Shavuot. Sempre quando alguém é batizado no Ruach HaKodesh, é porque passou por Pessa, é porque passou por pães asmo, deu fruto, foi selado, marcado. É um processo. Logo depois, então, chegamos em Yom Teruah, ou chamado nas nossas Bíblias de Festa das Trombetas. Primeiro, porque o chifre de um carneiro, que eu já falei ontem, tem que ser tocado nessa festa. Simples. O chifre de carneiro, chamado shofar, está intimamente ligado a Israel devido ao fato de ter sido um carneiro o substituto de Isaque no Monte Moriá, o monte do Senhor. Gênesis 22, versículo 13. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres, num manto, e foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu
em holocausto em lugar do seu filho. Que está intimamente ligado a quem? A Yeshua, o Cordeiro de Deus, que já vimos, que tira o pecado do mundo. Tocando o shofar, quando se toca o shofar, gente, nós podemos dizer que Deus está falando por meio do Cordeiro, ou seja, por meio de Yeshua HaMashiach. O shofar, na concepção da palavra de Deus, ao contrário do que muitos pensam, não é um instrumento musical, embora assemelha-se um pouco à trombeta como nós conhecemos. Contudo, não é esse o seu propósito. A razão do shofar é mais profunda, é um chamado estridente e agudo para o arrependimento a todos aqueles que reconhecem o seu toque. Em Yom Teruah, como falamos no início, significa o dia do chamamento. Chamamento de quem e para quê? Ninguém chama à toa, chama. Imagina, eu chego lá na porta da tua casa e fico chamando. Você vai dizer assim, poxa, o Rafael está aqui na frente de casa chamando à toa. Você diria isso? Não existe chamamento à toa. Até o chamamento para o mal não é à toa, é para o mal. Amém? Cuidado, hein? Às vezes tem chamamento para o mal, você tem que ficar ligado. Porque tem chamamento para o mal. Quero chamar a sua atenção, tá vendo? Que em nossas Bíblias, onde está trombeta, é shofar. Em vários lugares na Bíblia, o shofar é concebido como um instrumento usado pelo próprio Deus. Instrumento não musical, um instrumento usado por Deus. Vamos lá em Zacarias 9, versículo 14. Zacarias 9, versículo 14. E o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago, e o Senhor Deus fará soar o shofar, e irá com os redemoinhos do sul. Está vendo? O sinal é dado com o shofar, que é o símbolo de Deus. É a representação da voz de Deus. O shofar é mencionado na Bíblia também em outros eventos relacionados com força, com guerra, com terror, com medo, com juízo, com aplicação do juízo. Sinalização e alerta. Você vai ver que Ehud tocou o shofar para reunir os homens para a guerra. Olha aí, então tem que compreender o shofar. Juízes 3, 27. E sucedeu que, chegando ele, tocou o shofar nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele adiante deles, para a guerra. O shofar também foi usado como arma para assustar o inimigo, para dar medo. Olha aí, ó. Juízes 7, versículo 22. Tocando, pois, os 300, os shofarot, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial que fugiu para Zererá, até Beit-Sitá, até os limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então Deus mandou Israel tocar, aí no campo do inimigo lá virou uma confusão total, ficaram com medo, um matou o outro e fugiram. Para anunciar a vitória, 1 Samuel 13, versículo 3. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gebeá, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou o shofar por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus, a vitória chegou. Então o shofar também é tocado quando anuncia-se a vitória, para cessar a luta. 2 Samuel 20, versículo 22. E a mulher, na sua sabedoria, foi a todo o povo, e cortaram a cabeça de Sebá, filho de Bigri, e a lançaram a Joabe. Então este tocou o shofar, e se retiraram da cidade, cada um para sua tenda, e Joabe voltou a Jerusalém ao rei. Acabou a guerra. Amém? Tocou o shofar.
Inclusive, nós temos chofar sendo tocado por juízo em resposta às orações do justo. Você faz oração? Então, em resposta, o chofar será tocado. Apocalipse 8, de 1 a 6. Quando abriu o 7º selo, fez silêncio no céu, quase por meia hora. E viu 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhe foram dados 7 chofarotes. Aí está a trombeta. Veio outro anjo e pôs-se ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso. Para que, altar de ouro, para que oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Depois o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham 7 chofarotes prepararam-se para tocar. Por causa do clamor dos justos, o juízo virá sobre a terra e os chofarotes serão tocados. Rafael, todo mundo vai ouvir? Não sei, mas que será tocado, vai. O chofar é usado para ser tocado em várias situações, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, a princípio, é sobre um fato que aconteceu com Moisés e o povo de Israel. Quando eles estavam no pé do Monte Sinai, eles ouviram um som muito forte de chofar. Está escrito na Bíblia de vocês, buzina ou trombeta, que estremeceu e chocou o povo, lá em Êxodo 29, 16 a 17. Ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o monte. E ouviu-se um zunido de chofar muito forte, de maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Você percebeu que ao toque do chofar, Moisés pega o povo e leva para fora do arraial ao encontro de Deus? Tocou o chofar no céu, o que Moisés já conhece. Moisés conhece o som, eu não sei que som que era do chofar, mas Moisés identificou. O que ele fez? Ele não falou nada, ele foi, chamou o povo, santificou o povo e saiu do arraial. Está vendo aí, ó? O que lhe parece isso, meu irmão? Porque ele levou o povo ao encontro de quem? De Deus. Moisés tipifica quem, filhinho? E Yeshua não falou, eis aqui, ó Pai, e os filhos que tu me destes. Então, quando Yeshua fizer isso, será tocado um chofar no céu. Amém? Quando você for apresentado ao Pai, você vai ouvir um chofar sendo tocado. Isso é muito interessante. Veja lá em Mateus 24, de 29 a 31. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Então, isso aqui é um acontecimento no final da grande tribulação, que é a última semana de Daniel. Eu vou até parafrasear Yeshua nesse caso aqui. Quem lê, entenda. Não é? Ele falou isso. O universo será abalado. Você consegue imaginar o que é isso, meu irmão? O sol escurecer? Quem já presenciou isso? Você ficaria com medo? Ao meio-dia o sol fazia assim, ó, sem nada na frente dele? Você vai fugir? Pois é. Espera aí, minha irmã. Tá? Espera só um pouquinho. Olha só. O sol vai escurecer, consequentemente a lua não poderá refletir luz nenhuma à noite. Amém? Pois a lua reflete a luz do sol. Você pode imaginar olhar para o céu à noite, sem luz da lua, e as estrelas se deslocando no universo?
Já imaginou isso? A lua assim muito opaca, estrela passando assim, se movendo. É porque a gente não passou para isso, mas eu acho que todos nós ficaríamos com muito medo. Uma escuridão, é isso. Estrelas se deslocando como se caindo e desaparecendo. Os homens serão tomados de pavor. O céu vai se abrir. E sabe para que isso? Para o retorno de alguém. Veja Apocalipse 19, de 11 a 13. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Claro que nós sabemos que esse é Yeshua. E o próprio Yeshua confirma em Mateus seu retorno glorioso. Inclusive, ele enviará seus anjos com grande toque de chofar para fazer uma coisa que nós todos esperamos com grande alegria, lá em Mateus 24, de 30 a 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor, é som, forte e estridente, de chofar. Pode ser terroir. Amém? Os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Meu irmão, é o arrebatamento dos escolhidos que foram selados, que passaram pelos processos das festas bíblicas. Vamos lá em 1 Coríntios 15, 51 a 52. Eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar dos olhos ao som de quê? Do sétimo chofar. Porque o chofar soará e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós que estivermos vivos seremos transformados. Lembra o que lemos lá em Êxodo, que eu falei com Moisés? Que ao toque do chofar, Moisés e o povo de Israel saíram do arraial ao encontro de Deus? É isso que vai acontecer ao toque do chofar. Iremos aos ares encontrar com o Senhor. Este é o sétimo chofar, o último. E qual é o nome dessa festa? Yom Teru, que traduzido ao pé da letra é o quê? Dia do... É quando o Senhor virá nos chamar. Com o toque do chofar. É o arrebatamento, é o sétimo. Lembra que eu te perguntei chamamento de quem? A resposta agora é simples. Dos escolhidos de Deus nos quatro cantos da terra. Está vendo aí? E para quê? Para nos unir com Yeshua, nosso Salvador, nos ares para sempre. E, meu irmão, para finalizarmos, terroir é um toque do chofar que caracteriza-se por seu som apressado, que põe em urgência e gravidade e seriedade a chegada do grande dia do Senhor. Na presença do Senhor, neste dia, tremerá toda a terra, e este é o som do arrebatamento, amém? Por isso a igreja tem que aprender. É o som do arrebatamento. É nesta festa de Yom Teruah que Israel verá Yeshua e dirá Baruch haba Beshem Adonai. Isso vai ser tremendo. Vai ser tremendo. Pois quando Israel saiu do Egito em Nissan, era a liberdade da escravidão do Egito, e o ano iniciava-se no mês de sua libertação, quando Deus pegou a mão de Israel e os conduziu pelo deserto. Porém, Israel quebrou o pacto e retornou para onde? Para a escravidão. E agora, Israel será liberto exatamente de seus inimigos em Yom Teruah. E então começará um novo ano
de liberdade para o povo de Israel e para a igreja, onde o rei de Israel estará no meio de seu povo, e isso é profético. Yom Teruah é um chamado também aos judeus para se prepararem para o grande encontro com o Senhor Deus, Rei e Juiz de todo o universo. Como está escrito em Amós 4,12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com teu Deus. Como hoje é Yom Teruah, eu vou ler uma oração que se chama Musaf, no Sidur, e depois teremos o toque do shofar. Porque acredito que agora você quer conhecer shofar, não quer? Ah, agora tu quer. Antes você não queria não, mas agora você quer. Porque isso diz respeito à sua vida e à sua salvação. Então vamos fazer uma oração tradicional aqui, é rápido. Eu queria que os tocadores de shofar pudessem se posicionar aqui na frente. Eu queria que você suportasse um pouco, ficasse de pé. A palavra Musaf